Boa noite a todos. Meu nome é Roberto, sejam bem-vindos ao Grupo Renascer. Boa noite a todos que estão nos assistindo também na plataforma do Instagram ao vivo. Sejam bem-vindos, aproveita a oportunidade. Convido a todos para que venham pessoalmente aqui presenciar nosso trabalho. Aguardamos vocês de braços abertos. Pessoal, grupo de entrada da casa, Grupo Renascer, onde começamos o nosso atendimento, né, para chegar no atendimento individual. No momento que entramos pelaquela porta lá, o atendimento já começou. A equipe espiritual já começa a tratar o nosso campo energético, né, e vem já com algumas coisas, digamos, conectadas a ele. Né? Se vier um irmãozinho, ele já é encaminhado para tratamento lá no plano espiritual, vai direto para o hospital e já começa o tratamento dele para não voltar mais com a gente, certo? Esse grupo, então, para quem está vindo a primeira vez aí, preencha uma ficha, leia um papelzinho, qualquer dúvida depois nos pergunta, perfeito? Não esqueça de colocar os seus celulares no silencioso, no modo avião, para que não toque durante a palestra ou passe, só para evitar de tocar, mas se tocar, não tem problema, só desligar na hora, tá bom? Vamos dar início então aos trabalhos de hoje. Invoca no amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e o nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos, cooperando mais. Rogamos do Mestre Jesus o amparo para nossas tarefas, e em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, o amparo e orientação dos nossos mentores e a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho no mundo espiritual. De nossa parte, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, da paz e da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que estiverem ligados a nós com as vibrações da prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O pessoal está dando os seus trabalhos. Vou passar agora a palavra para a colega Leila, que vai dar sequência na palestra. No final, eu volto aí para a gente dar sequência nos passos. Aproveitem bem a palestra. Olá pessoal, boa noite. Feliz de estarem aqui, nosso último dia do ano, né? Recomeçaremos dia 17, de janeiro. Então, hoje é um dia também de festa para nós, porque falaremos sobre Jesus. Jesus, como todos nós sabemos, é a luz do mundo. Quem não ouviu falar em Jesus? Será que tem alguém que não ouviu falar em Jesus? Né? Porque há muitos missionários que vieram a este mundo, os trabalhadores da última hora, de várias e várias épocas. Mas Jesus é aquele trabalhador que todos nesse mundo conhecem. Então, quando a gente diz Jesus, a luz do mundo, nós estamos falando algo que é verdadeiro, que é real, que não é imaginário, porque está aqui, e está aqui dentro de cada um de nós. Então, vamos lá. O que significa, então, para a Terra, o nascimento de Jesus? Nós vamos comemorar o Natal agora.
O Natal é o natalício, é o nascimento desse grande mestre que veio nos trazer a sua mensagem. Então, o que significa? A vinda de Jesus, ela foi anunciada muitos séculos antes do nascimento dele. Todo mundo falava que viria o Salvador, né? O povo hebreu esperava que esse Salvador fosse um homem rico, poderoso, um Messias, que libertasse o povo judeu do jugo, do domínio romano. Então era esse o tipo de Salvador que o povo judaico esperava. Porém, Jesus nasceu num meio muito humilde. Ele nasceu num estábulo, dentro de uma manjedoura, colocaram ele. Manjedoura, eu até fui olhar direitinho o que significa manjedoura. É tipo um coxo onde os animais se alimentavam deles, ali naquele recipiente. E ali ele foi colocado, sobre palhas, serviu de berço para Jesus. Mas o fato dele ter nascido nesse meio humilde já tem ali por trás um significado muito grande para a humanidade. Porque o ser o Salvador não significa ser rico e ser poderoso. Ele era o Salvador de almas, né? Ele era o Salvador dos espíritos. Ele era o nosso Salvador, porque o mundo vivia nas trevas. E ele trouxe um esclarecimento além das trevas. Ele trouxe a luz. Assim, o poder dele, o poder de Jesus, estava na firmeza daquilo que ele falava, naquilo que ele acreditava, nas convicções dele. E ele mostrava essa força da verdade através da simplicidade, através do amor, através da fraternidade. Ele era um cara humilde. Humilde não no sentido de ser, é humilhado. Não. Ele é uma pessoa mansa. Uma pessoa que olhava a todos como iguais. Não fazia distinção. Por quê? Porque ele exemplificou o que ele falava na prática. Porque as palavras podem voar ao vento. Falar é muito fácil. Qualquer um de nós pode vir aqui na frente e fazer uma palestra, fazer uma conversa com as pessoas. Basta que tenha vontade e saiba falar. Agora, a prática é muito diferente. E ele mostrou em ações, ele mostrou em atitudes aquilo que ele falava. Assim, ele mostrou que o poder estava nesse exemplo prático, não se manifesta visivelmente, senão a quem tem os olhos de ver. Gente, o que eu quero dizer com isso? Mostrou que o poder não se manifesta visivelmente, senão ao que tem olhos de ver, pois emana do espírito e não da matéria. Qualquer pessoa que olhasse aquela criança humilde que nasceu num estábulo, onde uma manjedoura serviu de berço, onde um homem que andava uma sandália seguido de pessoas sem dinheiro, sem poder, o que significaria para nós se aparecesse alguém dessa forma e nesse perfil hoje em dia? Quem daria poder a essa pessoa? Quem visivelmente diria que ali está a força da verdade? Quem? Então não era visível aos olhos da matéria, somente aqueles que tinham olhos para ver em espírito
em sentimento para entender naquela época, há 2000 anos atrás, a mensagem que ele trouxe. O que para nós hoje ainda não é fácil. Imagina há 2000 anos atrás um povo inculto, sem nenhum tipo de instrução. A maioria pessoas pobres, servindo a sacerdotes poderosíssimos e ao domínio guerreiro de Roma. Aquelas pessoas, muitos não tiveram olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, porque era visível somente aqueles que conseguiam chegar no âmago do significado da verdade que ele trazia. Aos 33 anos, como todos nós sabemos, ele foi crucificado. Por quê? Porque ele não atendia aos interesses dos poderosos sacerdotes judeus. Como ele incomodou o status quo daquela categoria que mandava, ele foi sim crucificado. E a passagem dele pela terra, por incrível que pareça, mesmo ele tendo morrido crucificado, se opondo a todos os ensinamentos do Antigo Testamento e, consequentemente, aos sacerdotes, ele não foi vencido. A passagem dele pela terra foi vitoriosa. É o ser mais vitorioso em conquistas a passar pela terra, é Jesus. Na simplicidade, na humildade dele. E nessa época, então, começava a maioridade espiritual da humanidade. Isso é dito por Emmanuel, por Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. Porque Jesus entregou o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Até então, o homem não estava preparado, esclarecido. O homem não tinha conhecimento desses códigos de fraternidade e amor. O que preponderava era a lei do mais forte. É isso, olho por olho, dente por dente. Fraternidade, nem sabiam o que era essa palavra, provavelmente. Amor pelo dinheiro, pela cobiça, pela ganância. E Jesus introduziu esse código de fraternidade e de amor. A passagem de Jesus, gente, constituiu, é claro, um marco histórico para nós aqui. É um marco histórico. Tal foi o significado desse marco que mudou a contagem do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Por incrível que pareça. Não há como dizer não sei quem é Jesus Cristo, né? É descer depois de Cristo. Nós estamos no ano 2024 DC. Já houve o ano 2024 AC antes de Cristo. Então, Cristo, nascimento natalício, o Natal é o nascimento dele, o ano zero. O ano zero é o marco que se constituiu esse nascimento para nós aqui. E até hoje ressoa em nós esse significado forte. Então nós temos, antes de Cristo, onde ele viveu em Israel, eram os profetas e o Antigo Testamento. A Bíblia tem uma parte que fala do Antigo Testamento. Era aquilo que se conhecia antes de Jesus. Quando, do advento do nascimento dele, além de mudar a contagem do tempo na Terra, nós também tivemos o Novo Testamento, que está conosco até os nossos dias.
E o Novo Testamento nada mais é do que esses códigos, que nós falamos antes, de amor e de fraternidade, trazidos por ele. Então, conforme os ensinamentos e os exemplos de Jesus, o conceito de religar-se a Deus mudou. Religar-se é unir-se, fazer uma aliança com Deus. Antes havia muitos sacrifícios, havia muita troca. Eu quero isso de Deus, então eu vou lá e sacrifico até crianças, né? O povo era muito guerreiro. Deus só amava aquele povo. Nenhum outro povo sobre a terra eram filhos de Deus. Somente aquele povo escolhido. Então Jesus, quando chegou, ele mudou sim o conceito de religar-se a Deus. Porque o que ele nos diz? Ensinou que Deus está presente em tudo. E tornou o mundo um imenso templo. Tudo sobre a terra era obra de Deus. Em tudo havia ligação com esta divindade maior, que ama a todos como se fôssemos um. E isso aqui transforma então o mundo num imenso templo, onde Deus está acima, Jesus como seu mensageiro sobre a terra, trazendo esta nova luz, esse novo esclarecimento. Luz significa conhecimento, despertar um novo paradigma. É isso que ele fez. Por isso trouxe um novo modo de viver e se relacionar com o próximo em todos os ambientes e em todos os momentos. Por que relacionar-se com o próximo? O que ele diz? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso mudou totalmente os nossos relacionamentos com as pessoas. Ou deve gradativamente ir se instalando mais e mais, fazendo florescer mais e mais essa semente plantada através dele em nossos espíritos e em nossos corações. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu amo a mim, na mesma proporção que eu me amo, eu vou amar o próximo. Quanto mais eu me amo, mais eu amarei o próximo. A tal ponto que a fraternidade maior esteja nos corações de todos nós. Então Deus está presente em nós, onde nós estamos, em todos os ambientes, em todos os momentos. É isso que Jesus quis dizer. Portanto, o maior conceito que ele substitui o Deus temor pelo Deus amor. Não precisava mais de sacrifícios. Não precisava mais de trocas com Deus. Não havia mais necessidade de negociatas com Deus. Bastava que cada um de nós irradiasse mais e mais perdão, humildade, fraternidade, bondade, misericórdia, né? Tudo isso é amor. São as várias faces em que o amor se expressa. Por isso que não é mais Deus temor, e sim Deus amor. Colocou a misericórdia acima da justiça, porque Deus não era mais
aquele soberano inflexível que exigia, mas passou a ser o pai amoroso. O soberano inflexível, os filhos tinham que provar, através de ações de sangue, muitas vezes, o quanto eram crentes. E na maior parte das vezes, acredito eu, por medo e não por amor a Deus. Então esse Deus inflexível deixou de existir. E os filhos passaram a ser todos nós. Assim ele mostra o quê? A força da humildade. Ele mostra isso. Isso ele vivenciou, ele experimentou, ele ensinou a força da humildade. Porque ele foi o homem mais humilde e mais manso que a terra conheceu. A tal ponto que ele abalou os conselhos do que é força e do que é poder, deixando as lições vivas, elas estão vivas entre nós até hoje, ganhando mais e mais adeptos a cada dia. Porque humildade e mansidão a gente consegue tanto, né? Agora, com a violência, com o orgulho, com a vaidade, gera o quê? Oposição, inimizade. Já a humildade, o amor ao próximo, a bondade no olhar, gera a união. Isso é a força, isso é poder, é a força da humildade. Então Jesus, e aqui eu coloquei algumas figuras para demonstrar isso, Jesus ensinou, ele foi um imenso professor, ele reunia milhares de pessoas para ouvi-lo. Pessoas vinham de vários lugares naquela época, a pé, para ouvir esse homem que encantava tanta gente, esse homem que falava com tanta gente, esse homem que além de ensinar, amparava e curava tantas pessoas, libertando cada uma delas dos males que as acometiam, libertando grilhões e grilhões de sofrimento e de dor nos espíritos que ali estavam para ouvi-lo. Ele encantava pelo dom que ele tinha, do amor que era irresistível ao ser humano que bebia da fonte viva daquelas palavras. E ele aceitava ao lado dele todos, pobres, pessoas de má índole, de má fama, de má reputação. E dali até os mais ricos, os mais poderosos, que se curvavam sim perante a presença desse homem tão simples e tão humilde. Porque ali tinha amor. Ele soube opor-se ao mal. Ele soube opor-se ao mal. Ele falou o que ele tinha que falar. Ele mudou um paradigma para outro, mas sem arrogância e sem revolta. Mesmo na cruz, que foi o momento mais difícil do testemunho deste homem, ele não se revoltou. Ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha o grande amor que brotava do espírito dessa pessoa, que no momento de maior sofrimento, sofrimento da carne, sofrimento do espírito, sofrimento em ver aquela pobreza espiritual que havia ao redor dele, ele ainda diz: Pai, perdoa essas crianças, eles ainda não sabem
Assim, ele renova a lei do Antigo Testamento com a doutrina do esclarecimento, onde temos tolerância, perdão e amor. É tão simples. É tão simples e tão grandioso que a gente fala, repete, e é essa a mensagem pura e simples. E parece que é tão difícil da gente captar uma coisa tão singela como esclarecimento através do que ele trouxe para ensinar, tolerância de uns com os outros, perdão a nós pelos nossos próprios erros e perdão com aqueles que por nós fizeram coisas erradas, né? Fraternidade. É difícil. Bom, mas ensinou aos homens que existe algo muito, mas muito superior ao que se chama de pátria e ao que se chama de bandeira, ao que se chama de sangue de pai e mãe e ao que se chama de leis humanas. São necessárias no mundo da matéria. Precisamos da nossa pátria, da nossa bandeira, precisamos da nossa ancestralidade que honramos, né? Vivemos sob as leis humanas, mas ele mostra, sim, que existe algo que vai muito além disso tudo. Porque isso tudo vai passar. Vai passar porque nós passamos. As doutrinas do mundo passam e vão se renovando, mas aquilo que veio do alto está aí há milênios, porque é verdade. Aí ele diz, toda a lei se resume em 2 mandamentos. Toda a lei se resume em 2 mandamentos. Adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso, os grilhões que ainda nos prendem, nós precisamos nos libertar. Nós temos inúmeras encarnações passadas de dor, né? De falta de esclarecimento. Gente, nós precisamos nos libertar. Aqui nós temos esse trabalho apométrico que trabalha muito com isso. Não só aqui, eu falo aqui, porque essa é a nossa casa. E esse trabalho é um trabalho muito grandioso que se faz em simplicidade, de uma forma muito singela. Porque nós temos que nos amar. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos romper com as correntes daquelas crenças erradas, dos males que nos imputamos, das culpas que trazemos, do peso que ainda há sobre nós. Por isso que amar o outro às vezes é tão difícil, porque a gente não consegue se amar plenamente. E por isso esses 2 mandamentos resumem toda a obra de Jesus. Ame a Deus acima de qualquer outra coisa. Mas ame também o próprio, como a ti mesmo. Cuida de ti. Olha para ti. Resolve em ti. Procura assim te melhorar. Não tenha vergonha de mudar. Não tenha vergonha de mostrar que passou a olhar diferente. Passou a sentir diferente. Que passou a ter valores mais ricos. Não tenha vergonha. É bom. Alivia. Faz bem ao coração e ao espírito da gente. Jesus viveu todas as verdades que ele trouxe. Ele viveu, porque
porque ele praticou, ele agiu, ele entrou em ação, então ele viveu essas verdades. E enfrentou sereno o seu julgamento. Toda a zombaria, desde que ele foi pego e levado até a cruz, e durante a cruz, todos os flagelos, enfrentou a cruz e a morte. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho de Jesus e a imortalidade da alma, dita aqui em Lucas, que diz o seguinte: o Espiritismo diz que Jesus mostrou-se com o seu perispírito. Então, depois que ele morreu, ele aparece aos discípulos. Conforme o Espiritismo, Jesus se mostrou com seu corpo perispiritual. Já não tinha mais corpo físico. Ele só tinha o corpo espiritual. E foi assim que ele se mostra aos apóstolos. O próprio Jesus responde: o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Eu estou aqui. Eu não estou aqui? Eu morri na cruz. Fui enterrado. E como é que eu estou aqui? E aí ele explica. O Espírito não tem carne. O Espírito não tem ossos. E eu estou aqui. Ele mostra que existe algo além do corpo físico. Ele mostra que a vida continua após a morte. Em sua passagem pela Terra, deixou o marco da imortalidade ao ressurgir com seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Então, até já morto para nós, ele mostra que há vida. Dessa forma, Jesus é ele que conduz a nossa evolução. Jesus conduz passo a passo, gradativamente, lentamente, com paciência, com humildade, com muito amor, a evolução humana. Mas ele não apenas aponta o caminho a ser seguido. Ele próprio veio à Terra e ele próprio trilhou este caminho. Ele próprio desencarnou como nós vamos desencarnar. E ele próprio mostrou que a vida continua. Então, mesmo depois de morto, ele mostra na prática que trilhou tudo que nós homens trilhamos. E que assim como ele, iremos viver após a nossa passagem por aqui. Mostrou-se um gigante do bem, e as palavras amorosas que ele nos deixou ainda vivem entre nós. Comemoramos no dia de Natal o aniversário de Jesus. A gente lembra muitas vezes de tantas coisas no Natal. Eu também, como todos, né? A gente lembra da ceia, a gente lembra dos enfeites, a gente lembra de deixar a casa bem bonita, porque é bonito, eu adoro, né? A gente lembra do Papai Noel, a gente lembra dos presentes, a gente lembra disso, lembra daquilo, papapá. Mas se não fosse Jesus, o Natal não existiria. E o principal convidado é o dono da festa, que eu acho que muita gente não lembra, né? Então lembremos que quando estivermos comemorando o Natal, estamos comemorando o aniversário de Jesus. Agora uma pergunta
que eu fiz a mim também. Todos nós aqui já somos bastante conscientes, né, da mensagem que ele nos trouxe. Ninguém aqui pode dizer que não conhece a mensagem de Jesus. Temos consciência, sim. Então vamos nos perguntar, em que grau nós crescemos em tolerância, em bondade, em paciência, em benevolência e em caridade? Quanto que a gente já conseguiu percorrer em cada uma dessas virtudes? Será que nós podemos dizer que estamos mais tolerantes do que, sei lá, 10, 20 anos atrás? Se a gente conseguir dizer sim, já andei alguma coisa, bom, mas como eu tenho consciência, vou tentar melhorar essa tolerância, óbvio. Gente, paciência. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, porque a gente precisa. E aí vem aquela irritação, aquela ansiedade. E a um diz assim, calma. E o outro fica mais irritado ainda. Qual é o grau da nossa paciência? Vamos olhar para nós, cada um que olha para si. Todo mundo tem, né? Caridade não é só dar algo material. Caridade é dar um sorriso. Como é bom a gente poder receber uma pessoa com um sorriso. Como é bom a gente poder ir dar um abraço afetuoso, um abraço amistoso. Ouvir, às vezes, algo que alguém te conta com tanta confiança e sair respeitando aquela pessoa, por menor que seja o problema. Isso é caridade. E é isso que Jesus fazia. Humildade, mansidão. Será que a gente não pode colocar isso um pouquinho em prática? Por isso, o ponto de interrogação, cada um de nós que vai responder a essa questão, porque é muito pessoal. Então aqui tem um menino carregando uma menina para atravessar um rio. Caridade. O outro aqui estendendo as mãos para alguém, dando apoio, dando compreensão. O outro caiu, tá lá ajudando, né? E assim vai. A caridade, se a gente realmente quiser, se a gente realmente fazer dessas palavras algo vivo, não uma letra morta, mas algo vivo, tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade, se tornam coisas práticas, se tornam vivências, se tornam experiências que vão fazer de nós pessoas muitíssimo melhor. E nós vamos aprender a nos amar também. Principalmente isso, nós vamos ver como é bom. Como é bom. E aí a gente começa a olhar o outro, os outros, os próximos, de uma forma muito diferente. Assim o Natal, que é o aniversário de Jesus, que trouxe essa mensagem viva para nós, nos convida a que façamos um trabalho renovador. Que é o quê? Meter mãos à obra e trabalhar de alguma forma. Cada um que decida como. De que forma, onde.
Mas é isso que o Natal pede, porque é Jesus que está ali. Jesus é que está ali trazendo essa mensagem, dizendo: vamos, gente, vamos trabalhar, vamos renovar isso aí, vamos pôr mãos à obra e praticar a fraternidade. Então aqui, ó, tem vários lugares. Uma pessoa no hospital, quantas pessoas vão a hospitais, levam ajuda? Isso aqui são exemplos. Grupos de amigos, pessoas que se reúnem em prol de alguma coisa. E aqui são as ONGs, são os grupos, são as pessoas que se unem para fazer o bem. Pô, gente, vamos encarar o Natal, não só o Natal, mas vamos encarar o Natal como um lembrete que vem do alto, a nos esclarecer. Está na hora de fazer alguma coisa por mim, mas de mim para os outros. Jesus deve sim nascer e crescer em nosso íntimo. É isso que se espera. É isso que se deseja, porque assim o ano novo se ilumina para nós. Se nós fizermos isso, se nós tivermos essas palavras vivas dentro de nós, o ano novo se apresenta diferente, porque eu me renovei. Eu comecei a entender que o Natal não é simplesmente uma festa, é uma lembrança de como devemos entrar para o próximo ano, renovados intimamente. Porque somos todos irmãos, isto é, somos todos da mesma família humana. Todos. Querendo ou não querendo. Gostando ou não, somos todos irmãos. E habitamos o mesmo orbe. A Terra, está todo mundo junto aqui. E a Terra não tem mais distância. A Terra está muito pequenininha. A gente percorre a Terra, né? É de lá para cá, daqui para lá, e assim nós vamos. A Terra tornou-se pequena. Por isso, mais uma vez, a lembrança de que somos todos da mesma família humana. Junto a nós na Terra, junto a nós, habitando este planeta, estão outros reinos. Está o reino mineral, vegetal, o reino animal. Cada um deles também passando pela sua própria evolução. Deus não está em tudo. Deus não fez a obra Terra como um todo. Não são só os humanos, não. São todos os reinos. Por isso, preservação, ecologia, alimentação, respeito por tudo e por todos. Conforme essa nossa atitude espiritual no Natal, de crescer intimamente, assim aparece o ano novo na nossa vida. E é por isso que o Natal vem antes do ano novo. É por isso que o Natal é a última festa da cristandade antes de encerrar o ano. Nós encerramos a última festa cristã no Natal. E aí sim, renovados, iniciamos um novo ciclo, o ano novo. Então, vamos praticar mais intensamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. E, bom, agora aqui terminei. Isso aqui foi o que eu disse antes, ó. O Natal de Jesus é a última festa cristã antes do iniciar do ano novo. E é muito rápido.
Uma semana depois, pimba, muda o calendário. Muda o calendário. Por quê, gente? Porque nós temos aqui dentro de nós essa semente que vai florescendo, né? Lentamente. 2000 anos nós temos essa mensagem. 2025 anos, 24 anos, aumentar para 25 agora, né? Não podemos esquecer desse pouquinho, porque tá lá. Então, há 2000 anos, isso aqui está gravado na nossa memória. Está gravado. E isso renova a nós. O que está gravado na memória traz renovação se a gente quiser. Tem que haver vontade. Vontade é poder. Homem sem vontade não tem poder. Nós só podemos através da nossa disposição, da nossa vontade em melhorar. E é assim que a gente pode dizer que, estando gravado, nós podemos nos renovar. Oportunidade essa, nessa memória, novas atitudes de amor fraterno. Então vamos aproveitar no Natal, quando chegar o Natal, vamos lembrar de Jesus. Pimba, está gravado. Vamos nos renovar? Pimba, vamos, eu quero. Vamos mudar de atitude? Vamos renovar essas nossas atitudes com maior fraternidade? Por quê? Porque um novo tempo vai começar para mim. Para mim, para ti, para mim. Vai começar. Assim a gente pratica o amar uns aos outros. Por quê? Porque é a oportunidade de curar as nossas fraquezas. Nós podemos retificar atitudes menos felizes, esquecer faltas alheias para conosco e restabelecer os elos da harmonia quebrada entre as pessoas. A gente só consegue restabelecer amizades, relacionamentos com as pessoas se a gente fizer um esforço para se perdoar e para perdoar o outro. Se não houver essa vontade de perdão fraterno, não tem como religar-se a ninguém, né? E assim a gente se afasta de Deus e da mensagem de Jesus. Então vamos amansar os nossos corações e vamos nos permitir renovar, dentro do possível para cada um, as nossas atitudes, que nos tragam maiores alegrias, né? Que nos tragam maiores bênçãos através dessa renovação tão grande dentro de nós. E que a gente possa viver melhor um junto ao outro, com maior fraternidade. Bom, gente, então essa foi a mensagem de hoje a respeito do Natal. Agora dá para passar ainda um videozinho? Então vamos passar um vídeo aqui. E dessa forma a gente encerra aqui, dando uma boa noite para o pessoal que está aí desse outro lado da telinha e convidando vocês a amanhã assistirem a palestra das 5 horas da tarde, essa sim, a última do ano. Boa noite para todos vocês.